Glória a Deus. Que os rios do Senhor venham sobre as nossas vidas mesmo. Eu quero começar, sabe, saúde, né, financeira. Eu orei um pouco, o Senhor me falava a saúde financeira nossa, né, que a gente sabe que tudo está no Senhor, tudo vem dele. Eu quero, né, adorar um hino aqui, o 400. Apóstolo Amaro, eu acho que já adorou, que é em Jesus. Tudo é em Jesus. Tudo é em Jesus, através do Senhor. Tudo, tudo. E o Senhor me falava muito sobre a adoração, sobre a gratidão, né? Que muitas vezes a gente tem, né, algumas dificuldades financeiras. Sim, é para o nosso crescimento, é para confiar no Senhor, é para depender dele. Mas ele falava muito para mim sobre a adoração, porque quando a gente adora o Senhor, ele, né, mesmo na dificuldade, porque adorar quando está tudo bem é fácil, mas quando a gente adora, quando as coisas não estão bem, isto é uma adoração ao qual o Senhor, ele vai responder. E o Senhor me falava muito sobre a adoração, sabe, de a gente adorar a ele, porque a adoração, ela sobe para o Senhor quando a gente está passando, né, por algumas dificuldades, como um cheiro suave. E ele recebe aquela adoração, sabe? Porque aquela adoração é de um coração que está contrito, é de um coração que adora porque reconhece que tudo vem dele, está nele e é por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor. É lindo, então vamos, né, adorar. Em Jesus eu vivo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, o homem incomparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Então, a gente vai vencer em Jesus, né? A gente vai vencer no Senhor. A gente vai vencer confiando no Senhor, descansando no Senhor, porque é dele, tudo, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Onde é que está o nosso tesouro, né? O que que é mais precioso para nós, né? Tem um também que diz: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Será que ele tem sido tão precioso para mim e para você? Tão precioso a ponto de a gente não se preocupar com o financeiro, não se preocupar com o que está acontecendo. E nessa ministração o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito de agitação na nossa alma, sabe, amados? De muitas preocupações, sabe? O financeiro é importante, mas mais importante é eu ter o Senhor na minha vida, é eu confiar nele. E ele me falava muito sobre confiança, sobre, filho, a minha igreja ultimamente não tem confiado muito em mim, sabe? Muito tem se preocupado, como diz a palavra do Senhor ali em Mateus 6, né? Tem ficado ansioso, tem ficado preocupado, sabe? Tem buscado, sabe, coisas que não tá finalmente, né, o nosso coração fielmente confiando no Senhor. E aí vem agitação, aí vem preocupação, sabe? Aí aquele dia, aquelas horas que a gente está preocupado, o Senhor já, né, já fica de lado, a preocupação ela toma lugar
É como se a preocupação, a ansiedade, ela virasse, sabe, uma idolatria, algo assim que você procura esquecer, mas você não esquece. E eu estava mesmo falando com o Senhor, falando: Senhor, como é difícil quando a gente passa por uma dificuldade financeira, a gente, né, firmar o nosso coração no Senhor, confiar no Senhor. Como diz a palavra do Senhor em Provérbio 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribe no teu próprio entendimento. Mas, sabe, quando a gente tem alguma dificuldade, o nosso coração não está confiando no Senhor. Ele vai logo se preocupar, não porque eu tenho que pagar, porque eu tenho. Sim, mas o Senhor, né? O Senhor, ele quer que em tudo a gente confie nele. Em tudo a gente tenha ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque aonde está o nosso maior tesouro? Se o meu tesouro, se o nosso tesouro é o Senhor, então a minha confiança e a minha dependência precisa, principalmente, estar na dependência do Senhor. Porque, né, como nós oramos em Jesus, como nós adoramos em Jesus a todas as coisas. Em Jesus a todas as coisas. Ele é o nosso bem maior, né? Porque o Pai o entregou. Então ele precisa estar no meu coração. Eu preciso estar firmada na sua palavra, elevando os meus olhos para os montes, para ele, para o Senhor. Senhor, eu sei que eu estou passando essa dificuldade, mas é para o meu crescimento espiritual. É para a minha confiança estar no Senhor, não estar no dinheiro, né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nosso Deus. Uns confiam no que faz, né? Como a Aline ministrou essa semana, e é verdade. Muitas vezes a gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente fez isso, foi a gente que fez, né? Eu mesmo já achei que, né, que eu que fazia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, quem cura é o Senhor. Então, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor, porque dele, vem dele, é ele quem faz, né? Então, Mateus 6:21 diz: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, o nosso coração, aquilo que, sabe, aquilo que nos dá firmeza, aquilo que sabe que é permanente, aquilo que é, sabe, fundado, especial, amado, cuidado. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem guarda, sabe? É o Senhor e tudo aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente pensa, imagina ou quer. Então, essa palavra aqui, em Mateus 6, fala, né? Para a gente, para o nosso tesouro, porque muitas vezes a gente está procurando coisas para preencher o nosso coração, né? E o nosso coração só é preenchido com o Senhor. O nosso maior tesouro é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Coração, sentimento, né? Coração é sentimento, principalmente os nossos sentimentos, o nosso coração, porque o meu e o teu tesouro maior é o Senhor, porque tudo aqui vai passar. Nada aqui é permanente, o que é permanente é aquilo que vem do Senhor, é a sua palavra. O tesouro é a palavra do Senhor. O tesouro nosso maior é Jesus, né? A palavra do Senhor em Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, é limpa, né? Ele é escudo para os que nele confiam. Então o Senhor me falava muito, sabe, amados, de confiar nele, de descansar nele, de ter verdadeiramente o nosso coração voltado a ele, porque é dele, é ele, é ele quem vai fazer, é o Senhor. Vamos passar no mundo algumas aflições, sim, mas nos dias de aflições, o Senhor diz para a gente entregar ao Senhor que Ele vai prover, né? Ele vai prover. Quem éramos nós, né? Quem éramos nós? Digo, quem era eu mesmo, sabe? E Paulo, né? Ele diz, eu aprendi, né? E nós precisamos aprender a viver na bonança, mas também a viver nos dias de escassez, porque naquele dia de escassez, o Senhor ainda está mais conosco do que no dia da bonança. Porque no dia de escassez, Ele quer que eu creia, que eu dependa dEle e eu saiba que quem está no controle de tudo é Ele. É Ele.
porque quem cuida de todas as coisas é o Senhor, da minha e das tuas, porque nós somos filhos do Rei. Filho daquele que tem todas as coisas, daquele que ordena tudo, daquele que tudo ele fala e se faz. Que confiam, né, no Senhor, como diz ali Mateus, em Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão firmes. Então é a nossa confiança. Eu confio no Senhor e se for algo dele, vai dar certo, porque eu confio e eu sei que o Senhor é quem cuida de todas as coisas. É ele que está no centro de tudo, é ele quem faz todas as coisas. A sua palavra é o tesouro maior que eu tenho, é a sua palavra, é a sua presença, é o seu amor. Sim, a gente precisa trabalhar, sim, preciso orar. Senhor, eu estou com dificuldade. Senhor, eu estou com esta conta para pagar. Senhor, eu estou, né, com dificuldade, vou viajar, Senhor. Então, Senhor, o Senhor sustenta, o Senhor prepara, porque, amados, uma coisa é certa, Ele vai preparar. Se a viagem for Ele que direcionou para ir, Ele vai trazer, Ele vai preparar, sabe? Ele vai suprir. Vá, se Ele falou assim, olha, para fazer isso, vamos fazer por fé. Porque a gente não vive por vista, a gente vive pela fé, confiando que o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que supre todas as necessidades daquele que espera nele, daquele que confia nele, daquele que depende dele. Ele vai prover, ele vai tocar no coração de um, de outro, para abençoar. Porque o maior interessado em a gente fazer a vontade do Senhor é Ele próprio, é Ele. Então, assim, sabe, é a nossa confiança, é a nossa dependência do Senhor. Como temos, né? O que, que tem estado no nosso coração? A palavra do Senhor diz: olha, em Provérbios 4:23, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, precisamos guardar o nosso coração das preocupações, das avarezas, das ansiedades, dos medos, das dúvidas, porque senão nós não estamos confiando no Senhor. É. Ali em Lucas 12, o 13 ao 21, fala daquele homem, né, que tinha tudo ali, né, e disse: hoje eu vou, né, derrubar esse celeiro, fazer outro celeiro, ajuntar, e vou regar, e vou descansar, e vou ali estar ali, ó, tranquilo. E aí, né, aí o Senhor disse: olha, se a tua alma te for te pedido, o que será, né? Para onde tu irá? Então, que adianta, né, a gente ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, se a nossa alma ela não tem um descanso no Senhor, se o nosso coração não está confiando no nosso Deus, se eu e você não estamos esperando nele, estamos confiando no nosso braço, né? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, porque, né, eu que tenho que fazer. Não, nós precisamos descansar no Senhor. Quem trabalha tem que trabalhar sim. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos dá saúde, nos dá paz. Mas principalmente, nós precisamos confiar no Senhor, descansar no Senhor, né? Descansar no Senhor. Sua palavra aqui eu achei, nossa, tremenda. A palavra do Senhor toda ela é tremenda, né? Ela tudo na palavra do Senhor nos leva a Ele, nos leva a confiar nele, nos leva a descansar nele, nos leva a esperar nele, a esperar no Senhor, a descansar no Senhor, a estar no centro da sua vontade. Nos leva a depender dele, porque nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Até aqueles que não são dele, dependem dele também. Todos nós dependemos do Senhor. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo tem origem no Senhor. Tudo vem do Senhor. Foi ele quem fez, ele quem formou tudo, 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 tudo. E por ele tudo existe e se mantém por meio dele. Louvado seja o Senhor. É ele quem sustenta todas as coisas, é ele quem faz todas as coisas. Foi ele quem fez, é ele quem cuida, é ele quem guarda, é ele quem livra, é o Senhor. É o Senhor para ele, né?
O propósito de todas as coisas foi feita para Ele, para a sua glória, porque é dele, tudo foi feito por Ele, sabe? Então o Senhor quer que eu e você, quando a gente fale, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que a gente venha a crer, né? Porque falar que Ele é, e se não tem convicção e certeza e fé, como que Ele vai ser, né? Se lá no fundo, o Senhor é meu pastor. Mas eu sei que Ele é, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele é o nosso pastor. Ele nunca falta. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos está nele, porque tudo foi feito por Ele, formado por Ele, pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então, quando estiver passando por algo, adore ao Senhor. Louve a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando a confiar nele. E quando Ele colocar algo para você fazer, sabe, para abençoar a vida de alguém ou para fazer algo, primeiramente a gente se preocupa logo. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas quando Ele coloca, Ele vai suprir. Você vai abençoar aquela vida e o Senhor vai suprir. Não vai faltar, sabe? Não vai faltar. Por quê? Porque quem sustenta é Ele, sabe? Quem sustenta é Ele, quem faz é Ele, quem cuida é Ele, quem guarda é Ele. Louvado seja o Senhor. A nossa confiança, a nossa dependência, ela está no Senhor, ela vem do Senhor. Porque tudo, tudo, né? Tudo, como ele disse aqui, né? Tudo tem origem, vem do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque é Ele quem formou, Ele quem fez, Ele quem nos escolheu, Ele quem nos separou, Ele que nos guardou, é Ele quem nos livra, é Ele quem também permite a dificuldade. É o Senhor que permite dificuldade para a gente ver, sabe? Para a gente saber que nós dependemos dEle. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que é bom em todo o tempo. E a nossa saúde financeira, a saúde financeira do povo, né, de todos, depende muito da confiança, da dependência, da busca que eu tenho no Senhor. E porque o Senhor permite, Senhor, tanta, Pai, tantas coisas para a gente se preocupar. É porque ainda o nosso coração ainda precisa de passar por algumas coisas para depender totalmente do Senhor. Por isso que Ele permite algumas coisas a gente passar, sabe, amados? Foi isso que eu entendi lendo a sua palavra, porque não existe nada que o Senhor não possa fazer. Se Ele entregou Jesus, não há, né? O que Ele não pode não nos entregar? Mas o que acontece, muitas dificuldades, sabe? É para a gente ver que o nosso coração ainda se preocupa, ainda fica ansioso, ainda fica, sabe, agitado por causa das dificuldades, né? Quando o carro quebra, acontece alguma coisa, aí lá vai a gente, mas de novo, a gente já, né, já fica até pensando, meu Senhor, tem misericórdia, sabe? Mas o Senhor, Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa vida. Então Ele diz para a gente, tão somente nos dias de dificuldade, para a gente adorar. Porque o bem maior, o nosso maior tesouro é o Senhor, é a sua palavra. Louvado seja o Senhor. A palavra dele, a Senhor, em Salmos 12:6 diz, as palavras do Senhor são palavras puras. Louvado seja o Senhor. Pratas refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Então, um tesouro que nós temos é a palavra do Senhor, que nos enche, que nos traz vida, que nos traz paz, que nos cura, que nos fortalece, que nos dá esperança. A palavra do Senhor. O Senhor nos dá esperança. Nós esperamos nele. Nós dependemos dele, nós confiamos nele e nós descansamos nele. Porque o meu descanso, o teu descanso está no Senhor. Ore andarai, chore andabaxê. Porque a gente anda tão preocupado, sabe? Com o nosso coração tão aflito. O Senhor diz, olha, ali em Salmos 37:4, deleita-te, tenha prazer, tenha alegria no teu Deus.
porque Ele considerar o que deseja o teu coração, sabe? Igreja, o maior interesse que o Senhor tem é de ver a gente bem, é de ver o filho, né? É de ver o filho bem, é de ver o filho prosperar. E nós queremos, mas nós precisamos totalmente nos alegrar no Senhor, porque o financeiro tira muito a nossa alegria, porque vem a preocupação. E o Senhor quer que eu e você tenhamos alegria nele. Falar assim, não, Senhor, agora, Pai, tô passando por isso, mas eu sei que é para eu aprender a administrar o pouco que eu tenho, né? Porque saúde financeira não é quem tem um montão de dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, muitos ricos por aí e que não tem saúde. O seu pensamento, o seu coração está no quê? No dinheiro. Porque quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa busca. Então o Senhor, né, quer que a gente aprenda a viver com aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Sermos bons administradores, né? Bons administradores, porque se eu sei administrar o pouco que eu tenho, quando Ele me colocar no muito, eu vou saber também, né? Eu não vou ter dificuldade de administrar, sabe? De colocar, de entregar para Ele e de falar para Ele, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor tem me ajudado no pouco e no pouco eu não tenho, né? Não tenho sido infiel. Eu tenho entregado aquilo que é do Senhor e o Senhor o restante, né? O Senhor tem me dado estratégia, sabe? Para tudo ser pago, né? Ali no dia certo, porque o Senhor não quer que o seu filho ele deva nada para ninguém, sabe? Então, amados, a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança. Aqui em Salmo 67, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, né? Salmo 67 diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Ficamos, né? E o Senhor quer que a gente confie, que a gente ore, que a gente adore, porque Ele é bom em todo o tempo. Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Senhor, que tem misericórdia de nós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que é bom em todo o tempo. E aqui ele diz: louve-te a ti, né, no 3, 67, 3. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozije-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. O Senhor é justo, o Senhor é correto, né? O Senhor, Ele quer que eu e você louve, exalte, glorifique o nome dEle, todos nós, porque Ele nos alegrará. Ele diz no 4, alegre-se e regozije-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor julga o meu e o teu pensamento, porque Ele vê tudo, né? Antes mesmo da gente pensar, antes mesmo da gente pensar, Ele já sabe o que a gente vai pensar. Antes de tudo, Ele já sabe. Louvado seja o Senhor. E aqui no 5 ele diz: louve-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então eu entendi que a gente precisa em todo o tempo estar adorando o Senhor. Eu adoro, quando eu adoro, eu vejo a sua grandeza, eu vejo o seu poder, eu vejo a sua, como ele supre as necessidades nossas. Quando eu adoro, eu posso descansar. A adoração faz a gente descansar no Senhor. Faz a gente, né, se alegrar, porque a gente sabe que Ele está cuidando de tudo. Então, no 6 diz: então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então a adoração vai fazer com que gere. Ah, chorei, andarei, andarai. Sabe, amados, a adoração gera fé, a adoração gera descanso, a adoração gera paz. Renanasui andakanahasui. Decanaço, neanai, anachoi, dequemanai.
O Senhor diz: filho, filha, o que está o teu coração nesta manhã? No que está confiando o teu coração? No que está firmado o teu coração? O meu e o teu coração precisa estar firmado na adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz no certo, porque Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Deus abençoa, sim, ele é abençoador, ele é galardoador, ele é maravilhoso, ele é o nosso Deus, nosso Pai, o supridor. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória, glória a Ele, que me supre, que te supre. Glória ao Senhor que nos ajuda, que nos fortalece, que nos levanta. Glória a Ele, que nós venhamos ter essa alegria no Senhor, que a alegria dele seja a minha e a tua força. Louvado seja o Senhor. Renaçorequemanai. Que o meu e o teu coração descanse nele, descanse nele, porque o nosso maior tesouro é a sua presença, é a sua palavra. E se eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho o Senhor, porque a sua palavra, a palavra dele me instrui. Louve-te a ti, louve-te, 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 alegre-se, regozije, regozijar, sabe? Alegrar com júbilo, sabe? Com uma alegria que enche, uma alegria plena, uma alegria total, uma alegria completa, sabe? Então, adore a Ele quando, sim, quando as coisas estiver bem, louvado seja o Senhor, como é maravilhoso. Mas também quando as coisas não estiver bem, eu vou te adorar, Senhor. Em vez de murmurar, cante um hino ao Senhor, porque a murmuração, ela traz ainda mais dificuldade. Mas a adoração vai trazer paz, vai trazer descanso, vai trazer alegria, vai trazer confiança, dizer assim: eu confio em ti, Senhor, e eu te adoro, porque eu confio em ti. Ei, xarai, que andar abaixo, eu descanso em ti, Senhor, porque o meu descanso é o Senhor. Eu não tenho nada mesmo no controle. Quem tem tudo no controle é o Senhor. A minha vida, a tua vida está no controle de Deus. Nossa casa, nossa família, o Brasil, todas as nações, como ele falou aqui em Salmo 67. Tudo está no controle do Senhor. E ele é abençoador, ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele diz: daqueles que o buscam o encontrarão. Tesouros terá. Tem tesouros nele, tem coisas preciosas no Senhor, coisas inigualáveis, coisas que a gente nem imagina ainda, sabe? Como o mar, quando eu fui para esses dias para Ilha Bela, eu sentada ali na praia, sabe, contemplando o mar, e o Senhor falava para mim: filha, você está vendo? Olha o mar como é grande. E ele colocou ali no meio do mar uma pedra. Tinha no meio do mar uma pedra e tinha no meio do mar uma ilha. E o Senhor falava para mim: filha, você sabe a profundidade desse mar? Eu não, Senhor. Ele: pois é, filha. Ah, pois me busque, que assim como você não sabe, tem coisas que ainda você não conhece de mim. Se aprofunde mais em mim. Filha, se aprofunde mais em mim. E fale para minha igreja se aprofundar mais em mim, porque vai me conhecer mais. Porque eu sou o Todo-Poderoso, filha, tá vendo? Eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle de tudo. Ó, eu pus aquela pedra ali no meio do mar, que você não sabe a profundidade, mas ela tá lá para mostrar a minha grandeza, o meu poder, tudo que eu faço. Porque tudo que eu faço, filho, é perfeito. E eu é verdade, Senhor. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, Senhor, me ajude a te conhecer mais, Senhor. Me ajude a confiar mais no Senhor, Pai. Me ajude a ver a grandeza do Senhor, porque eu quero te conhecer mais. Então ele falava para mim, sabe, amados, que a gente precisa se aprofundar mais nele, para conhecer mais ainda, porque tem coisas que a gente ainda nem imagina, né? Nem o nosso olho viu, nem o nosso ouvido ouviu, nem subiu o nosso coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor. E essa viagem foi muito especial. Eu só entrei no mar para molhar só os meus pés, mas eu contemplei e eu voltei daquele passeio
mais fortalecida, porque o Senhor me mostrou coisas que eu ainda preciso conhecer dele. Falou para mim que eu preciso conhecer. Que eu preciso conhecer, porque aí eu vou crer mais. Quando eu conhecer mais a sua palavra, quando eu conhecer mais o que ele tem para mim, eu vou ter mais dele. Porque aí eu vou ter mais confiança, mais dependência, né. E vou amá-lo mais, porque eu vou ver o que ele fez, a perfeição que ele faz as coisas, né, a grandeza dele, o poder, que tudo está nas mãos dele. Mas muitas vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenas, né, com coisas tão insignificantes, e a gente deixa de usufruir das maravilhas dele. Louvado seja o Senhor. Que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é nós temos o Senhor. É termos, sabe, esse tesouro que é a palavra do Senhor nas nossas vidas, que é a presença do Senhor no nosso coração, sabe, amados. Louvado seja o Senhor. Quão preciosos nós somos para Deus, e não há nada que ele não possa fazer, porque tudo está no controle dele. Louvado seja Deus, que nós venhamos crescer mesmo na confiança, na dependência, no amor, no amar o Senhor, sabe? Porque dele, por ele, para ele. Ele fez todas as coisas, tudo foi feito por ele, mas para a gente adorar a ele, para a gente tirar, sabe, esse tempo e dizer assim: Senhor, como eu vejo o Senhor, porque quando eu adoro, eu vejo o Senhor maior. Quando eu adoro, eu vejo o Senhor mais poderoso. Quando eu adoro, eu vejo o Senhor, né, que Ele é verdadeiramente, porque é verdade. Ele é o dono de tudo. Então, quando o meu coração adora o Senhor, ele se torna maior, ele se torna mais lindo, ele se torna mais grande, mais poderoso. Não é porque ele não é o Todo-Poderoso, ele já é o Todo-Poderoso, mas isso é para a minha vida. No meu coração, ele se torna maior. Porque a adoração, porque quando eu leio a palavra, a gente vê tudo que ele fez, tudo que ele formou, e aí, sabe, vem mais admiração, né. Você admira alguém que faz coisas, proezas, coisas assim, né, inteligente, e muitas vezes a gente deixa de admirar, né, a grandeza e o poder do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Ele, sabe, que Ele continue nos ajudando a enxergar, a ver, abrir os nossos olhos, sabe? Tirar o tampão dos nossos olhos para a gente ver a perfeição dEle, a grandeza dEle, o cuidado dEle, o amor dEle, para a gente não se preocupar, para a gente ter essa saúde, sabe? Saúde financeira, sabe. É a gente confiar no Senhor, porque essa saúde financeira, ela vai vir através da nossa confiança no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a confiar e a depender dEle todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastora, ora, querida. Primeira Amém. bênção desta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado, Deus querido. Louvado seja, exaltado, glorificado é o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, Pai. Excelso, supremo, Senhor, porque foi o Senhor quem fez, o Senhor quem nos formou, Pai, para te adorar, para te adorar, para te adorar, Senhor. E candarabaxere e bandarabaxai. Então, Senhor, nós rejeitamos, meu Pai, a todas as preocupações, ansiedades, medos, dúvidas, meu Senhor. Pai, quer seja do financeiro, quer seja de qualquer outra coisa, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos. Pai, remova do nosso coração, sim, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, para eu confiar, para nós confiarmos no Senhor, porque o Senhor, Pai, o Senhor é que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é maravilhoso, meu Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Como eu aprendo, Pai, como eu vejo, Senhor. Pai amado, Pai querido, como a gente precisa te admirar, Senhor. Como tu povo, tua igreja, nós precisamos te admirar, Senhor. Grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, soberano é o Senhor, excelso é o Senhor, supremo é o Senhor, Pai. Glorioso é o Senhor, maravilhoso, meu Pai, nos ajuda. Oh, da rache. Grande é o Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, a ver, enxergar, Pai,
a tua grandeza, a tua bondade, Pai. Para que nada, Senhor, nada, Pai, nada, Senhor. Pai amado, nenhuma dificuldade, Senhor, nenhuma dificuldade, Pai, venha nos separar, Pai, do teu amor, Pai, do nosso amor para contigo, porque do teu amor para conosco nada separa, mas do meu amor, do nosso amor para contigo, Senhor. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajude, de fé em fé, de glória em glória, Pai, de glória em glória, de fé em fé, Senhor. Buscar a presença do Senhor, a tua maravilhosa presença, Pai. Louvado seja o teu nome, aleluia. Glória, 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 glória. Ore andarabashere candarabashai. Ramantoque mandarabashere andarabashai. Coloque suas mãos para receber. E candarabassore bandorebashi. Rabassude kamanahasode komandabashere kandarai. Hanasode renahashere kamandai. Rode canasode ramandauke namandore adarai. Shere kandarabashai. Sim, Senhor, tudo está em ti, Pai. Então derrama, Senhor, andará, chore, andaraba, chore, candarabachai. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós estamos com as nossas mãos para receber, Pai, do Senhor, Pai, para receber, Pai amado, Pai querido, do Senhor, Pai amado, Pai querido. Sim, Pai. No financeiro também, Senhor. No financeiro também, Pai. Porque é importante, sim, Pai, para a tua obra. Mas não é importante para nós, para o nosso crescimento, não, Senhor. Mas é para a tua obra, Pai. É para nós fazermos a tua vontade. A tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, derrama. Exará, candarabachore, bandore, bachore, andarabachara, candarabachai. Pai, no financeiro, estratégia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor abençoa os teus filhos, Pai. E nós somos teus filhos e pedimos a ti a bênção do Senhor, Pai, que enriquece, não acrescenta dores, Pai, no financeiro também, Pai, no financeiro sim, Pai amado, Pai querido. Ah, Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Pai, eu recebo, junto com meus irmãos, Pai, nós recebemos, Pai, porque tudo quem nos dá o Senhor, quem nos dá o Senhor. E o Senhor diz para a gente pedir, 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 pedir e dá-se-vos-á. E nós pedimos a Ti, Senhor, as bênçãos do Senhor, Pai, no financeiro, Pai amado, Pai querido, porque temos muitas coisas, Pai, para fazer, Senhor, para a Tua obra, Pai. É para crescimento da Tua obra, Pai. A igreja nova, meu Pai, que nós estamos ali, Senhor, Pai, o Senhor, Pai, quem vai sustentar. A viagem da apóstola Mara é o Senhor que vai livrar ela, é o Senhor que vai abençoar ela, é o Senhor que vai trazer, Pai, da onde ela nem vai imaginar, Senhor. A vida da Janaína, Pai, o Senhor me falava muito sobre abençoar a vida da Janaína, meu Pai. Então, Senhor, abençoe ela, Pai, com financeiro, porque o Senhor sabe que o coração dela, meu Pai, tem que fazer a tua vontade, tem que fazer a tua obra, Pai. A vida da diaconisa Irene também, Pai. Meu Senhor da glória, na simplicidade dela, meu Senhor. O Senhor, Pai, o Senhor vê, Pai, o Senhor vê. Pai, a pastora Meire, louvado seja o teu nome, Senhor. O irmão Carlos Azul, Pai, o irmão Regis, meu Senhor, a Suziane, meu Pai. Tem tantos sonhos na vida da Suziane, Pai, para fazer para a tua obra, Senhor. Pai, a pastora Fran, Senhor, a diaconisa Maria, Pai. Todos, meu Pai, todos, meu Deus, que Pai amado, Pai querido, que vão ouvir essa live, todos, meu Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, a pastora Inara, meu Senhor, a pastora Andressa, Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós aguardamos a Giovana, Pai, o pastor Sérgio, todos nós, Pai amado, Pai querido, irmão, o diácono Wilton André, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoa, porque o Senhor é abençoador. Eu louvo a Ti, eu exalto e eu recebo, nós recebemos, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai, os presentes. Louvado seja, louvado, exaltado o teu nome, Senhor. Meu Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é presenteador, Pai. Pai, abençoe-nos. Nós recebemos os presentes do Senhor, Pai. Neste final de ano, ainda há tempo que o Senhor vai nos surpreender. A vida do bispo, meu Pai. Teu servo também, Pai, tem sonhos. Ele tem sonhos, Pai. Ele tem tantos sonhos, Pai. Oh, Senhor da glória. Oreandarabassorecomanai. Ele tem tantos sonhos, Pai. Tantos sonhos, Pai. Meu Senhor. Eu também tenho tantos sonhos para a tua igreja. Senhor, a apóstola Mara tem tantos sonhos. A Janaína, Pai. Pai, todos nós temos tantos sonhos, Pai. A diaconisa Marilza. Senhor, nos ajuda, Pai, a realizar, porque quem vai nos ajudar é o Senhor. Nós recebemos as bênçãos do Senhor, Pai. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Louvando a Ti, adorando.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e ele está no controle de tudo sempre. Louvado seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus.